A ansiedade também, né? Agora entrou também o TDAH, eu sou ansiosa, eu tenho TDAH, virou tudo Pacote chique, completo. pacote completo. Mas, na verdade, ela é um pouquinho além disso. Ela sai um pouco dessa questão, né, Do glamour, cotidiano, do cotidiano, né? e ela começa a impactar a nossa vida. E, por exemplo, eu tenho a oportunidade de conversar com as pessoas, e quando eu digo para as pessoas, olha, você já procurou um médico? Porque ela também tem o entendimento de que somente o atendimento espiritual será suficiente. E quando você fala para a pessoa que não é, é como se ela desmoronasse um pouco. Sim, né? sim. Porém, a gente lendo, né, estudando a doutrina, ouvindo pessoas especialistas, né, grandes psicanalistas que são espíritas, eles sempre colocam que o tratamento tem que ser de fora para dentro e não de dentro para fora. O de dentro para fora, ele vai vir numa segunda etapa, né? Num segundo momento, quando a pessoa está medicada, e aí a gente, então, vai entrar com todo aquele tratamento de suporte. Eu digo assim, o tratamento espiritual, ele tem um fator muito importante. Ele potencializa, quando a pessoa toma a medicação, os efeitos positivos e neutraliza os efeitos negativos. Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Bom, vocês estão vendo que a minha companheira de bancada não está curtindo o carnaval, mas hoje nós temos uma novidade muito especial que vai começar, que são as sementes de otimismo que foram presenteadas aí pelo nosso querido Paulo Amaro. Então, todas as semanas ele vai trazer uma pílula de otimismo para a gente. Então, vamos acompanhar a de hoje. Olá. Eu me chamo Paulo Amaro e a dose diária do Sementes de Otimismo hoje é: não desista. Quantas vezes pensamos em desistir de algo que sonhamos tanto, por acharmos que é muito desafiador alcançar esse objetivo? Mas a vida é assim mesmo. Nos coloca diante disso tudo para que possamos crescer e evoluir, nos tornando mais fortes. É necessário passarmos por dor, sofrimento, decepções e tantas outras amarguras, para que possamos estar preparados quando alcançar o nosso tão desejado sonho. Por isso, nunca desista. Seja forte, levante a cabeça e siga. A fraqueza é a desculpa dos covardes. Para adquirir este livro, basta acessar o nosso site aqui embaixo, amarotreinamentos.com.br. Até breve. Espero que vocês tenham gostado. E hoje nós temos duas convidadas muito especiais. Então, antes de apresentar as nossas convidadas, então já dá um curtir aí pra gente, indique esse episódio para as pessoas que você conhece, ative o sininho das notificações para você receber a indicação do nosso episódio novo sempre às 16h22. Então, a gente queria dar as boas-vindas. Uma das nossas convidadas vocês já conhecem, que é a minha mãe, a Ângela. E a outra convidada, a primeira vez, a gente está muito feliz de receber ela aqui. Porque a gente vem pedindo para ela participar desde o primeiro episódio aqui com a gente, que é a Mônica Gil, de ser minha tia, irmã da minha mãe. Mô, obrigada de você estar aqui. A gente está muito feliz de te receber hoje. Eu que agradeço, né, o convite, a oportunidade. Para mim, na verdade, é uma honra, um privilégio ficar aqui com vocês, estar aqui, né? E estamos em família, o papo promete. Estamos em família, o papo promete, verdade. E a Mônica é uma curadora de conteúdo nosso, ela sempre acompanha os episódios, inclusive ela dá dicas também de convidadas e convidados pra gente, que as pessoas gostaram muito. Então, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho do seu caminho, da sua trajetória profissional, né? Para quem não sabe, a Mônica é advogada de formação, mas teve também um período bem grande como empreendedora e hoje ela atua na parte de redes sociais, de formação de conteúdo, de elaboração de escrita. Fala um pouquinho, Mô, pra gente das suas atividades hoje. Eu sempre digo que eu sou um exemplar típico de geminiana, porque eu
a princípio, quando eu fui prestar o vestibular, eu queria publicidade, prestei direito. Igualzinho. Totalmente a ver. Aí exerci, né, a advocacia por um bom tempo, mas não era muito a minha praia, né, eu não gostava muito. Aí tive uma empresa, né, de confecção de roupas femininas, passei mais de 10 anos, né? E aí cismei, falei, deixa eu entender um pouquinho do que é isso do marketing digital, né? E aí eu me encontrei, estou feliz da vida, né? Elaborando escrita, né? Vendo aí a identidade verbal, tom de voz de marcas, né? E de vez em quando aí nos meus devaneios escrevendo aí algumas coisinhas, né? Certeza. A gente acompanha muito, né, a Mônica escrevendo nas redes sociais e a gente vê o feedback das pessoas e a gente percebe o quanto as pessoas se sentem representadas por aquilo que você escreve, né? O seu olhar, a sua visão de mundo, né? A maneira como você traduz realmente os sentimentos. Então, é muito gostoso e muito positivo. E aproveitando que você está aqui, né? Falar, a Mônica sempre foi, né, uma super inspiração para mim, né? No campo das artes, da música, da escrita, da literatura, né? Ela sempre foi uma pessoa que sempre me incentivou e me inspirou muito. E hoje o tema, pessoal, a gente queria falar com vocês porque em ocasiões festivas, né? Como o Carnaval, a gente percebe que o grosso aí das pessoas acredita que é um momento de celebração, de alegria, mas para muitas pessoas é um momento de uma certa introspecção e até, né, além disso, ansiedade, depressão. Muitas pessoas elas se sentem um pouco desconectadas, né, dessa alegria que parece imperar. Mas, no fundo, isso muitas vezes esconde, né, transtornos que tem implicações tanto psicológicas quanto espirituais. Por isso que a gente trouxe vocês duas para que vocês pudessem falar desses dois aspectos e de outros também que vocês quiserem. Então, eu queria falar, né, primeiro para minha mãe falar um pouquinho da experiência dela no atendimento, né, na casa espírita e como isso se apresenta. Então, primeiramente, boa tarde a todos. Eu adoro estar aqui, é uma delícia. E, bom... Estou com uma pigarra, viu, gente? Vocês não estranhem. Na minha experiência, assim, no atendimento no centro, a gente vê que a depressão e a ansiedade é top 10, né? São os maiores problemas, vamos dizer assim. As pessoas que vêm, a maioria delas trazem esse transtorno, esse distúrbio, e muitas vezes não sabem muito bem como lidar, né? A gente até depois vai conversar com a Mônica, pedir para ela falar um pouquinho da experiência dela. Vou falar da minha também, porque eu também tenho um transtorno de ansiedade, né? Que as pessoas às vezes falam, meu Deus, mas é espírita, é dirigente de centro, como pode? Problema? Como tem problema, né? Temos. Tipo, vou indicar um centro espírita para você, né? Alguma coisa então, assim, tipo aquela não, piada. Ou então não vou lá, porque lá, se não a dirigente tem, não é como se a gente estivesse preservada, né, de todo e qualquer mal. Não é assim. Não é assim, né? Eu digo que a doutrina espírita e o centro espírita não é plano de saúde, não é plano de previdência privada, não é seguro-desemprego, nada, né? É um caminho da gente poder aprender, poder, né, melhorar, buscar o autoconhecimento, melhorar com a gente mesmo, com aqueles que estão em torno, e a partir daí seguir o caminho da evolução que é de todos nós, né? Mas eu gostaria primeiro de falar sobre os 3 aspectos mais conhecidos, né, da ansiedade. Primeiro, a gente tem a tristeza, tem a melancolia e tem a depressão propriamente dita. A tristeza é uma coisa natural do ser humano, né? Porque tem gente que fala assim, ai meu Deus, eu sou uma pessoa triste. A tristeza, ela é natural se você tem uma contrariedade ou uma situação que te aborrece, ou, enfim... Uma perda. É impossível você não se entristecer, né? Porém, quando é somente tristeza, ela tem um período, ela acontece num período, ela dura um período e depois ela cessa. Porque não existe nenhum outro componente que possa fazer com que aquela situação continue, perdure. A melancolia, ela é uma coisa interessante, porque ela está descrita até no Evangelho segundo o Espiritismo. Os benfeitores espirituais, os espíritos amigos que
trabalharam com Kardec, eles colocam a melancolia como uma situação de tristeza quando a pessoa tem as reminiscências de outras vidas. Não é? Então, aquela pessoa melancólica é como se ela ainda não tivesse se desligado de situações que ela vivenciou em outras vidas e ela traz para essa e em alguns momentos. Tem gente, por exemplo, que tem melancolia. Eu mesma, eu tenho a hora certa. Sim. Né? Sim. Para mim é quando dá 6 horas. Até eu brincava e dizia, eu não gosto do horário das 6 horas, daquele lusco-fusco. Por quê? É um horário que ainda agora eu me torno mais melancólica, né? Então, mas por quê? Com certeza é uma reminiscência que eu tenho do passado, que eu não consigo identificar agora, mas ela ainda persiste em mim. E a melancolia também, ela vem, passa, você melhora, você se alegra, né? Você dá continuidade à sua vida. Quando a gente entra no capítulo da depressão e da ansiedade, a coisa é um pouquinho mais complexa, né? E talvez o maior inimigo da depressão é a própria pessoa, porque ela se nega... É o autopreconceito, O autopreconceito, exatamente. Ela se nega a aceitar que ela é uma pessoa ansiosa, depressiva. Ansioso ainda hoje, quando você fala, está até na moda, né? Melancólico também, melancólico né? Parece meio chique, assim, né? Exatamente. O romantismo. Exato, assim. E ainda hoje, né? Aquela fase do pessoal que lê... o Caio, a Clarice, né? Lispector. Então, assim, tem todo um elan. Exatamente. Então, se torna chique. A ansiedade também, né? Agora entrou também o TDAH, eu sou ansiosa, eu tenho TDAH, virou tudo pacote chique, completo. Pacote completo. Mas, na verdade, ela é um pouquinho além disso. Ela sai um pouco dessa questão, né, do cotidiano, né? E ela começa a impactar a nossa vida. E, por exemplo, eu tenho a oportunidade de conversar com as pessoas e quando eu digo para as pessoas, olha, você já procurou um médico? Porque ela também tem o entendimento de que somente o atendimento espiritual será suficiente. E quando você fala para a pessoa que não é, é como se ela desmoronasse um pouco. Sim. Né? Sim. Porém, a gente lendo, né, estudando a doutrina, ouvindo pessoas especialistas, né, grandes psicanalistas que são espíritas, eles sempre colocam que o tratamento tem que ser de fora para dentro e não de dentro para fora. O de dentro para fora, ele vai vir numa segunda etapa, né? Num segundo momento, quando a pessoa está medicada, e aí a gente, então, vai entrar com todo aquele tratamento de suporte. Eu digo assim, o tratamento espiritual, ele tem um fator muito importante. Ele potencializa, quando a pessoa toma a medicação, os efeitos positivos e neutraliza os efeitos negativos. Isso daí a gente vê não só nos remédios de depressão, viu, amor? A gente vê, por exemplo, pessoas que fazem tratamento, a quimioterapia, né? As pessoas se surpreendem, os próprios médicos se surpreendem, quando eles veem que os efeitos colaterais que são comuns na maioria das pessoas, naquelas que fazem o tratamento espiritual, elas não acontecem. Sim. É verdade. Por quê? Porque a espiritualidade, ela acaba neutralizando ou totalmente ou em grande parte os efeitos colaterais. Então, se todas as pessoas tivessem essa noção da importância também da medicação, e depois a gente vai conversar, né, Mônica? Sim. A Mônica até me autorizou para que eu falasse do caso dela, e ela vai falar, porque daí a gente vai fazer um combo, né? A gente vai fazer o tratamento médico, o tratamento psicológico, terapêutico e o tratamento espiritual. Aí, para eu não ficar cansando muito os nossos amigos que assistem o podcast, Mo, conta um pouquinho do teu caso. Depois eu vou falar do meu também, mas conta um pouco a tua história nesse caminho da ansiedade. Tá. Eu, desde muito cedo, eu tinha alguns aspectos melancólicos, né? Eu era uma pessoa muito contida, muito introspectiva. E
tendia a isso, mas até aí tudo bem, né? Num determinado momento, eu fiquei um pouco mais, os sintomas foram se intensificando, e aí, né, digo assim, que eu fui contemplada com o combo, né? Então, o transtorno de ansiedade generalizada, depressão, que é o combo destes tempos, né? E aí, o que aconteceu? O que eu percebi? Os movimentos que eu precisei fazer, né? Num momento era o tratamento espiritual, no outro momento deixava um pouquinho para lá, mas basicamente comecei assim. Até a hora que caiu a ficha, né? Falei, preciso procurar um médico, preciso ir atrás de um psiquiatra, porque a minha vida está ficando inviável. Então, eu não queria mais ter vida social, tinha, assim, muito, né? Eu ficava paralisada em algumas situações. Sim. Não tinha disposição física, né, amor? Né, para algumas coisas. Isso é importante, né? E aí procurei, fui numa excelente psiquiatra e chegou um momento em que eu estava tomando 6 medicamentos psiquiátricos. Que é o grande medo, né? Porque as pessoas começam a achar que, assim, que ela vai ficar dependente. Isso é o primeiro estigma que a gente tem que derrubar, né? Então, assim, eu acho que hoje, observando tudo, eu coloco que o tratamento, né, para os transtornos mentais, eles são baseados em 3 pilares, todos na mesma hierarquia. Não é que um é mais importante que o outro. O médico, sim, precisamos ir ao psiquiatra, gente. A pessoa vai até no neuro, né, amor? Vai neuro, geriatra. Não, antes do psiquiatra, a gente vai no coach, a gente vai nas palestras, né, em algumas terapias holísticas. É legal e interessante. Mas isso não pode substituir o médico, né? Por quê? Porque, gente, nós temos uma disfunção química cerebral. Nós precisamos equilibrar todo o funcionamento do nosso cérebro. Assim como o diabético precisa de um tratamento, né, da insulina, assim como o hipertenso precisa tomar o medicamento para controlar a sua pressão, nós precisamos dos medicamentos para estabilizar o nosso funcionamento químico cerebral, né? E então... Desculpa, você num primeiro momento, foi fácil para você? Você falou, não, eu vou e pronto? Ou você também teve alguma... resistência? Tive, assim, uma resistência, você sabe. Você precisa ir ao médico. Ai, não... Hoje eu tô melhor. Sou médico, eu não preciso de medicação e tal, não sei o quê. Não, até que chegou uma hora, né, que a coisa fica mais intensa e aí não tem saída. E, como eu disse, eu tomei 6 medicamentos. Ao mesmo tempo. E a situação não tinha uma modificação. Aí eu tive um start, né, que aconteceu. Eu fui a um show de stand-up, um comediante legal, que não era o tipo de humor que eu gosto. Você gosta? E assim, o teatro vindo abaixo de rir, e eu não conseguia rir, né? Aí eu parei para pensar, mas quem é essa, né? Essa não sou eu. Aí fui buscando, fui para um hotel holístico, que foi bem legal, mas não era suficiente. Até que quando eu já fazia terapia, então eu falei dos 3 pilares, a questão médica, a terapia em dia, né, e a questão espiritual, a espiritualidade. A gente precisa criar essa dinâmica e esse alicerce para que as coisas se encaminhem. Então, voltando, aí eu conheci um psiquiatra, foi um psiquiatra, assim, né, que eu conhecia, mas não havia nenhum tipo de recomendação. E, de repente, né, ali na anamnese, isso é importante. Vá num psiquiatra, gente, que não vai fazer toda a sua anamnese em 10 minutos e te prescrever qualquer remédio. Vá a um profissional que se dispõe a te ouvir, né, que vai te ouvir, que vai conseguir entender o que você tem, né? Por quê? É muito curioso, desculpa se eu estou me estendendo, não, mas eu vou ouvir. Né? Por quê?
Quando você vai ao médico, o psiquiatra, ele não vai pegar um exame que diz assim, o seu, sei lá... Colesterol está alto. Os seus hormônios, embora eles até peçam, Sim. né? Mas, assim, não tem ali os parâmetros para decidir e escolher o medicamento. Ele vai se embasar no seu relato. Na anamnese clínica, né? Exato. No que você fala no que pra você ele. fala, né? É você que vai conduzindo o diagnóstico. E, às vezes, a gente nem a gente sabe dizer direito o que tem, né? Então, isso é importante. Procure um bom profissional que vá ter condição. Outra coisa, tenha paciência, gente, porque não é um processo empírico, né? Ele vai te prescrever remédios, você vai ter que esperar 15 dias. O remédio psiquiátrico não é barato, mas insista no processo, porque é necessário. E até é legal, né, amor, falar uma coisa que, às vezes a pessoa... Eu tive uma experiência, assim, com uma pessoa próxima, a pessoa foi a um psiquiatra, ela odiou a consulta. Não vai mais Não vai mais em nenhum. Né? Isso é horrível, porque, assim, se você não gostar da manicure, você não vai deixar de fazer só unha, você procura outra. Exato, né? Se você não gosta do cardiologista, você vai em outro. Agora, psiquiatra, a pessoa, muitas vezes, ela já não está bem, né? Aí ela pega aquele profissional que, de repente, não é empático, ou, de repente, ele não acertou a medicação. Isso, que é normal. Que é normal. Bem normal. Né? Até por não aquilo que a Mônica falou, quer dizer, porque não existe, assim, parâmetros laboratoriais para, tipo, a bala de prata. Isso, né? Exato. E aí a pessoa desiste e perde uma grande oportunidade, né, de ser avaliado melhor por uma outra pessoa. Sim, né? Porque eu acho que a parte de psiquiatria vai imputando várias informações, né? Eu como nutri, eu vejo, às vezes a pessoa, ela tá com hipotiroidismo, por exemplo, né? Exato. Às vezes a pessoa tá com TSH de 17, quando o normal é 2,5. De repente, não precisa do Venvance, não precisa nem do Venvance, não precisa, ela só precisa de uma levotiroxina, né? Só que é o que a Mônica falou, se você procura um profissional que tem a habilidade de escutar empaticamente, não desista, né? Procura outro, pede uma indicação no grupo da família, no grupo do prédio, né? Exato. Então, tenha paciência com esse primeiro processo. Outra coisa que eu digo sempre é assim, não comece a tomar o remédio com a expectativa de quando você vai parar. Gente, de repente, o remédio é necessário a vida inteira. E graças a Deus que eles existem. O que você precisa fazer é uma equação muito, muito básica. É você pensar, como é a minha qualidade de vida antes do remédio e com depois, e sem, né? Então, assim, a sua qualidade de vida aumentou. Por que não o remédio? Sim. Né? Então, esse é a primeira desconstrução que a gente tem que fazer. Aí, a terapia, né? Porque você está tratando do lado físico e aí é importante você buscar o apoio da terapia para você descobrir algumas dinâmicas, alguns movimentos que aconteceram na sua vida, enfim, você vai fazer e a terapia também vai te dar as ferramentas para lidar com as circunstâncias. Perfeito. E por fim, mas não menos importante, o tratamento espiritual. Sim. E aí, nesse ponto, por isso que eu falei que eu tomei os 6 remédios. Eu estava com uma excelente profissional, muito amorosa não, mas muito empática, muito acolhedora, qualificada. E não funcionou, né? Não funcionou. Foi um período muito difícil. Aí, quando eu decidi retomar a minha espiritualidade, nós somos espíritas, voltei para o centro, né? O que eu percebi? Eu consegui escolher um profissional tranquilamente. O profissional conseguiu enxergar o meu problema. E os medicamentos, que, gente, são, assim, substâncias muito, muito simples, fizeram assim, foi um marco divisor na minha vida. Sim, e uma coisa que você também fez, né, Mo, que você não falou, é a atividade física. Atividade física, porque né, isso também é uma coisa bem consensual. Eu lembro que, né, eu falei que nessa mesa nós somos 100% medicadas, né? Mas, assim, o meu psiquiatra, quando eu fui buscar, né, ele falou, Renata, medicação, terapia e atividade física, né? Porque você ter um funcionamento mais
equacionado do seu sistema muscular, tal. Isso é comprovado, né? Que melhora a sua cognição, melhora o sono, quando você dorme mal, né? Então, porque às vezes a pessoa ela tá tomando, por exemplo, medicamento para dormir, porque muitas vezes ela não consegue fazer uma atividade física que melhore o seu ciclo circadiano. Então, isso eu sei que você fez também. Sim, né? sim. Mas primeiro eu precisei ficar bem com o remédio para ter disposição, né, de fazer a atividade com física. certeza. Então, isso é essencial. E aí, né, completando, minha vida passou a ser cor-de-rosa? Não, gente, tem problema pra caramba, né, que talvez no passado eu teria desmoronado e que me afetam ainda hoje, mas hoje eu consigo ver a situação com mais clareza. Eu tenho o bom senso ou a condição, né, emocional, mental, para poder ver com mais enxergar o problema. né? O problema ainda continua me afetando, claro, porque não é que eu sou um zumbi, né? O problema causa impacto na minha vida, mas eu consigo procurar ferramentas para administrar isso. E uma né? coisa, amor, que eu queria que você falasse, e até acho que a minha mãe também pode completar, porque, assim, existe aquela ideia da depressão, né? Daquela pessoa que não toma banho, que não consegue levantar da cama, que não consegue trabalhar, enfim. E no seu caso, né? Eu acho que a gente nunca teve esse cenário, vamos dizer assim. Quantas e quantas pessoas estão trabalhando, estão produzindo, estão, né, se vestindo bem, indo no cabeleireiro, cuidando de uma família, de uma casa. E aí as pessoas falam, imagina, você não tem depressão. Quem tem depressão não faz tudo o que você faz. Exato. Né? Vocês escutam esse tipo de relato de alguma forma? Sim, assim... Com certeza. Né? Mas assim, olha, veja, o assunto, né, dos transtornos mentais, ele tem se expandido de uma maneira gigantesca, né? A informação e tudo mais. Porém, o grande número de pessoas ainda olha, né, sob o ponto de vista de uma falha, até falha de caráter. Mas você não gosta de trabalhar, né? Não adianta, gente, rede de apoio é apoio, né? É apoio. Então, assim, não adianta você falar, você tem que ter força de vontade, você tem que se esforçar, mas se você não se esforça, ninguém pode fazer por você. Gente, entende? Ninguém gosta de ser depressivo. Sim. Ninguém gosta, ninguém escolhe ser ansioso. Se os sintomas permanecem, é porque a gente não sabe como lidar, não tem recursos internos para poder se mobilizar, né? Então, seja uma rede de apoio. Outra coisa, né, que eu sempre falo assim, rede de apoio, gente, não é também só conversa com as amigas, né? Porque as amigas são o ombro amigo, só o ombro amigo. Elas não têm a obrigação de te carregar cada vez que você tem um problema. E elas não têm qualificação técnica também para te apoiar, exato, né? Não tem um olhar profissional. Sim. Elas podem te acolher com todo carinho, amor, mas não fique só com elas. Né? Procure a ajuda e vá atrás da sua espiritualidade, porque as mudanças, assim, na minha vida foi assim, papum, de imediato, né? E acho que é isso um pouco. Desculpa ter falado muito. Não, pelo contrário, porque eu acho que assim, é exatamente isso. Porque às vezes a pessoa que está escutando, ela está se identificando e pensando assim, poxa, quanto tempo faz que eu não busco, sei lá, a igreja que eu frequentava, né? Aquele grupo, né? O padre. Às vezes a pessoa pode procurar o padre da sua comunidade para ser ouvido e ver assim, poxa, voltar, né, ao culto que ela está acostumada, né? Então, acho que você... não existe uma religião única para fazer isso, mas a espiritualidade ela é inerente ao ser humano desde a pré-história. Exato, né? Então, a gente não adianta a gente ignorar esse lado, né, que compõe o nosso sistema interno, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho também, assim, dessa questão
das redes sociais, né? Eu acho que hoje as pessoas, elas imaginam que, poxa, se ela não estiver postando que ela passou o carnaval num resort, né? Enfim, né? Aquilo que a gente sabe parece piada, mas quando a gente está lá rolando o feed e a gente está, né, com aquela pia de louça para lavar, né, com a conta negativa e com o chefe chato falando que a gente vai ter que trabalhar na segunda-feira de carnaval, muitas vezes a gente sente uma desqualificação, Sim, né? Então, vocês acham que isso realmente é um risco, principalmente para as pessoas mais jovens, né? Para aquela adolescente que está usando aquele filtrinho lá para ver se, né, se ela põe lá aquele olho pintado para parecer que ela foi no bloquinho e a mãe não deixou, enfim. Queria que vocês falassem um pouquinho disso. Voltando só um pouquinho, né, naquilo que você estava falando da pessoa, às vezes tem a depressão e trabalha, não é? Porque quando é uma depressão mais severa, é aquilo que você falou no início. A pessoa não quer levantar, não quer sair do quarto, não quer tomar banho, não se alimenta. Aí precisa, inclusive, de mais... Internação, muitas vezes. Às vezes, internação, né? Às vezes de um suporte mais efetivo, né? Mas as redes sociais, nesse momento, aí a gente entra na questão do carnaval, na questão da espiritualidade, é uma questão que realmente está nas meninas, nos meninos, passando um pouco da adolescência. A gente tem recebido no centro muitas meninas, muitos meninos nessa idade. Por quê? Porque não tem, às vezes, a condição de acompanhar aquilo que os amigos fazem. Ou dizem que fazem, Ou né? dizem que fazem, exatamente. Ou dizem que fazem. E aquilo, a questão, por exemplo, dela se sentir diferente, dela se sentir, de sofrer o bullying, que hoje está tão na moda, né? Então, uma vez uma menina veio, uma adolescente, a mãe trouxe a menina, que a menina não queria mais sair de casa. Por quê? Ela tinha um buço um pouquinho mais... aparente, e aquilo estava dando um complexo muito grande nela, né? E aí eu conversei com a menina, vamos passar no tempo, mas aí eu quis conversar com a mãe. Eu falei, hoje em dia, é inadmissível a gente ter que passar por esse tipo, porque existem N soluções, não é? N soluções que podem fazer com que a autoestima dela, que ela não sofra esse tipo de coisa. Então, são ações pequenas que, às vezes, para a mãe está tudo lindo. Exato. A mãe está tudo lindo. Ah, não, minha filha é linda, meu filho está lindo, não sei o que lá. Imagina, vai fazer um procedimento nessa idade. Essa idade para quê? Vai ter que, né? E muitas vezes eles nem levam, a real necessidade, porque eles são muito contidos. Então, ali na bolha, né? Naquela bolha, imersos naquela bolha, né, da rede social. Na verdade, não é isso, né? Então, e hoje, né, especificamente, isso está muito complicado, porque é aquilo, será que as pessoas vivem, de fato, aquela que elas situação? Estão postando? Veja que nas redes sociais, eu também brinco de vez em quando, põe lá, jogar aquele negócio lá, e você fica linda, maravilhosa, de chapéu, perto do cavalo, numa moto. Ai, que lindo. Mas aquilo lá é para você, de vez em quando, pensar, olha, deixa eu jogar minha autoestima um pouco lá para cima. Sim. Mas isso não existe, isso não é real. Não é. A realidade da vida é o dia a dia, é a luta, são as contrariedades, né, que a gente vai enfrentando. E a Mônica falou uma coisa muito importante, você procurar a espiritualidade, né, aquilo que você falou também, na onde você se identifica, é fundamental, porque quando você afasta aquela interferência espiritual, aquela energia espiritual que está te envolvendo, as coisas começam a clarear na tua cabeça, né? Você começa a enxergar alternativas, né? Que antes você não conseguia enxergar, né? Agora veio o filme aí, né? O Nosso Lar 2, ali está falando muito também, né? Enfim, falando dos compromissos do trabalhador espírita, mas a intervenção de espíritos, a intervenção de energias negativas dentro de uma casa, a influência, né? Dentro de uma casa, numa família.
em pessoas especificamente, que aquilo vai, às vezes, jogando você para uma situação que você nem estava pensando naquilo, mas ela é tão, são coisas tão contínuas, né? Aquela ideia, aquela monoideia, né? Aquela situação, né? Aquela interferência constante que você começa a se olhar e não gostar de você. Você acha que as pessoas não gostam de você, que você não é qualificada, que não tem mais jeito. Que não tem mais jeito. Nossa, isso quantas vezes, né? Sim. Outro dia eu conversei com uma pessoa que ela falou assim para mim: eu não tomo remédio porque... E, aliás, gente, nós não somos... não advogamos nenhuma empresa farmacêutica. Não, a gente não está ganhando nenhuma comissão. Falar, mas, aí ela falou assim, eu tenho medo de não ficar bem, eu tenho medo de ficar dependente. Aí, não ser eu, você falou também uma coisa interessante sobre isso. Aí eu falei para ela, mas você acha que do jeito que você está bem? Exato. Você está bem? E você perde até a referência de quem é você, Isso, né? Eu acho que quando você falou do show que você foi, né? Pelo menos a gente acompanhando, né? Um dos indicadores principais de que você está num quadro depressivo é que você não sente mais prazer em coisas que habitualmente você tinha prazer. Exato. Né? E o grande dilema é que a gente não entende... Quando você se sente bem com o remédio, falando, não, eu não sou essa pessoa. Não, você é essa pessoa, né? Você estava na condição de depressão, de paralisia de ansiedade, de pânico, etc. Aquela não era você. O remédio trouxe de volta. Né? Então, Exatamente. Isso é importante, Exatamente. Eu acho também. Ele traz a sua essência de volta. É que, às vezes, como existe muita estigmatização, muitas vezes a própria família, os amigos, parece que eles vão te jogando mais cada vez para baixo. Eles vão te desqualificando. Então, de repente, a pessoa, sei lá, ela perdeu o emprego, ela não conseguiu terminar a faculdade, a pessoa fala, tá vendo? Você não vai dar para nada mesmo. Olha, você não vai conseguir. Então, às vezes, você tem que buscar numa rede de apoio, numa rede de espiritualidade, num profissional psiquiatra ou psicólogo, essa ponte onde você possa caminhar e se encontrar de novo com aquilo que você é e que você sempre foi. Voltar a ser funcional, exatamente. Outro dia eu estava ouvindo um testemunho de uma pessoa numa palestra. E aí o orador, que não era orador, ele na verdade foi no YouTube, e aí ele estava contando um caso da pessoa que falou com ele, né? Que ele, ela estava conversando com ele, expondo as situações e tal, e aí ela colocou que ela tinha alguns problemas, mas ela achava que aqueles problemas eram coisas da cabeça dela, entendeu? Estou ficando doida, não estou conseguindo dar conta da minha vida, das minhas coisas. Então, o que é isso, né? Então, e aí foi no centro, ele estava contando, né? Que aí foi no centro a pessoa, e aí começaram a fazer... Aí a pessoa incorporou, né? Para quem não sabe, ela recebeu um espírito, né? Que também não é que entrou no corpo dela. Né? Quando um espírito se manifesta, ele se manifesta mente a mente. Né? Porque as pessoas falam, o espírito entrou no meu corpo. Não, ele não entra no corpo de ninguém, porque no nosso corpo já tem o nosso espírito. Exato. Né? E aí, bom, muito bem, aquele espírito se manifestou e outro se manifestou, e aí doutrinaram, tarará, e quando esse dirigente entrou, aí estavam jogando água fluida. O dirigente falou assim, não, mas você está fazendo o quê? Ele falou assim, estou jogando água fluida, porque nós já fizemos de tudo, já doutrinamos, e esse espírito não vai embora. Aí o dirigente falou assim, não, nós vamos pegar ela e nós vamos levar para o pronto-socorro. Aí ele falou, não, mas nós vamos levar ela lá. Sim, porque se esse espírito, que é o dela, que está se manifestando, sai dela, ela morre. Então, a pessoa, na verdade, estava tendo um surto psiquiátrico. Caramba! Não é? E a pessoa achou que era... Estava possuída. Estava possuída. Né? Então, a gente precisa, né, manter...
ter esse entendimento quando a gente vai num lugar ou quando a gente vai fazer um tratamento, a importância, né, de buscar o auxílio, mas também nós temos que ter a coerência de saber aonde nós vamos buscar. Senso crítico, né? E o senso crítico, né? E também aí isso daí já não depende das pessoas, aí é a casa que tem que, não é? Porque você imagina você ficar jogando água fluida numa pessoa que não ouve a Bíblia na cabeça. o Chico, coitado, né? Teve um episódio lá, fazer um parêntese, né? Aí, então, ele falou assim, olha, quando o Espírito estiver se manifestando, você aplica a Bíblia. Aí ele entendeu que aplicar a Bíblia, o que estava doutrinando, era bater com a Bíblia na cabeça do Chico, coitado. Chico Xavier, gente. É o Chico Xavier. Aí ficou lá, né? Aí, de repente, o Espírito foi... O Espírito ficou até mas tonto. o que você está fazendo? Não, estou aplicando a Bíblia. Não, aplicar a Bíblia significa o Evangelho. Né? O Evangelho, o conhecimento. Mas, a gente, assim, pensando também na questão agora do carnaval, que a gente também estava conversando sobre isso. O carnaval, ela se tornou um período de 4 dias, 5 dias, em que é como se fosse permitido você fazer tudo. Parece que o mundo vai acabar, né? Mas tem um recado, né? O obsessor sobe a serra. O obsessor sobe Vai nos bloquinhos também. Adora. Né? Então... isso também é uma coisa importante da gente saber, porque às vezes, né, é como se nesse período se criasse um intervalo. Sim. Da sexta-feira até a quarta, até meio-dia, tudo que você quiser fazer, você pode. É verdade. Né? É bem verdade. E sem consequências, né? Porque dá uma ideia de que, dentro dos 4 dias, o que ficou, ficou. O que acontece no bloquinho, fica no bloquinho. Mas só que não. Só que não. Né? Hashtag. Tem hashtag, só que não. Tem consequências. Então, eu acho que é isso que a gente vai ter que, né, pensar muito, sabe? Entender, saber o que pode... Né? Paulo, até outro dia, o orador estava falando isso, né? Acho que foi ontem mesmo. Não, foi outro dia que eu assisti uma palestra. Ele estava dizendo assim, Paulo diz assim, olha, tudo que eu quero eu posso fazer. Lógico que ele falou em outras palavras. Tudo que tem no mundo, tudo que dá na minha cabeça eu posso fazer. Agora, nem tudo que eu posso fazer vai ser bom para mim. Então, fazer sempre, né? Passar sempre por esse crivo, né? Porque eu adoro carnaval, eu acho uma delícia, já saímos na escola de samba, acho uma delícia. Para mim não tem nenhum tipo, eu não tenho nenhum preconceito. É um tempo gostoso, é um tempo de alegria, é um tempo onde você pode se soltar um pouco mais. Né? Tudo é colorido. Nossa, você pode pôr, né? Eu adoro, eu até queria pôr agora, tenho loja, então eu queria pôr os penachinhos que eu adoro, né? É gostoso, mas se a gente excede, o preço a pagar é muito alto. É muito alto, exato. Né? Sim. A gente parece que fica um intervalo mesmo, né? A minha vida aqui. Agora, aqui eu assumo outra personalidade, eu sou outra pessoa, né? Só que você depois volta de novo para a vida real, né? E os resultados acontecem, a gente cansa de ver, né? Porque os desequilíbrios... E não estamos falando, assim, quando a gente fala isso, a gente está falando de equilíbrio, né? De bom senso, mas nem sob o aspecto moral, porque muita gente vai falar... Mas eu acho que tem muito abuso também, né, gente? Exato. Assim, questão de bebida, às vezes a pessoa tem, né? Ela já está dando uma segurada, tal, e aí ela acaba escorregando, né? Enfim, tem tanta coisa, mesmo comida, tudo, né? Eu acho que, assim, são abusos de todo tipo que a gente precisa ter esse autoconhecimento e falar, olha, até aqui eu vou. Depois disso, não. E nesses ambientes, muitas vezes, você não consegue ter moderação. Né? A gente sempre fala isso para os pacientes. Às vezes, é mais difícil ter moderação do que se abster de determinado uso de substância, enfim. Né? Então, se você já está, por exemplo, sei lá, você acabou de entrar num novo trabalho e tal, aí vai chegar na quarta-feira, meio-dia, né? Você teria que entrar na reunião
reunião online e você ainda está de ressaca. Poxa, você pode colocar o seu emprego a perder. Né? O que você falou, o obsessor, ele desce a serra, ele sobe a serra e muitas vezes ele é insidioso, né? Ele não tem nada o que fazer, para ele é carnaval o ano inteiro. Né? Então, ele vê realmente tudo aquilo que você tem de fragilidade, de personalidade, de vulnerabilidade, né? E muitas vezes ele vai de forma insidiosa. Então, essa vigilância, né? Você curtir de forma assim, responsável, vigilante, você pode, né? Você vai terminar a quarta-feira de manhã, você já está, né, bem tranquilo para reiniciar a sua rotina, mas muita gente escorrega e abre realmente um campo para perturbações mais severas. Mais severas, né? Que depois é difícil. Bom, primeiro as questões físicas mesmo, né? Eu já conversei no centro assim, depois do carnaval, o que veio? Veio uma doença, né? Uma doença grave. No caso, a pessoa, quando veio conversar comigo, uma gravidez indesejada que você não estava preparada. E não adianta falar meu corpo, minhas regras, porque você vai ter que lidar com uma vida e você vai ter que, né, decidir se essa vida prossegue ou não. Né? E dentro da doutrina, nós sabemos que isso causa um impacto espiritual muito sério. Então, tem tudo isso, né? Tem, às vezes, um gatilho, aquilo que você falou, a pessoa estava ali no autocontrole da bebida, por exemplo, e, de repente, ali tudo pode. Aí volta tudo outra vez, todo aquele trabalho que ele fez de abster, de poder trabalhar tudo aquilo na cabeça dele, volta tudo para trás. Por quê? Porque num período ela não soube ser comedido, ele não olhou, não passou por aquele crivo, né? Será que isso vai ser positivo para mim, né? E depois vem a consequência espiritual, né? Até a gente estava falando que hoje você ouviu uma palestra em que a pessoa falou, demora uns 6 meses. Eu falei, bom, eu não sei aonde que a pessoa encontrou esse número. Mas a gente sabe, né? Não tem como a gente falar 6 meses, 1 mês, 2 meses. Mas uma perturbação espiritual que você adquire por conta de um destempero teu, ele não é fácil depois de sair. Porque vai acontecendo uma retroalimentação, exatamente, né? E gerando aí a sua faixa vibratória, ela tem um rebaixamento e aí você não consegue, né? Porque é uma coisa antigravitacional. Quando você cai a vibração, muitas vezes para você subir é mais difícil. É mais difícil. Eu ouvi uma frase muito interessante de uma pessoa com quem eu estava falando, disse assim, esses desvarios, eu vou chamar desvario, mas assim, os excessos, né? Eles são um liame muito, assim... Tênue, né? E que a gente precisa sempre se... Né? Porque, assim, esses desvarios, eles são normalmente assim, guiados pelo, né? Nossa, me deu um branco. Até, mas eu vou lembrar e ainda depois não aconteceu. Ainda não, da questão do ainda. Ainda não aconteceu tal coisa. Ainda eu não sofri isso. Não, ainda. Só que ficar no ainda vai progredindo, né? Ainda eu não tive a overdose, ainda eu não tive... ainda não engravidei. Ufa, passei raspando. Né? Não tive coma alcoólica. Isso. Né? Então, é que parece que o limiar de tolerância, ele vai aumentando cada vez mais. Então, depende, não, tudo bem, eu bati o carro, mas não matei ninguém. Né? Porque, às vezes, esse tipo de perturbação, muitas vezes, ela pode causar um acidente, né? Pode causar decisões erradas. Né? Um assalto que vai tirar todo o seu dinheiro no Pix. Então, a pessoa está lá no bloquinho, roubam o celular, né? Então, ou assim, o golpe do cartão de crédito. O golpe do cartão, Boa Noite Cinderela, né? Porque a gente acha que isso só aparece no programa do Datena, mas às vezes você pode protagonizar isso. Está muito mais perto, às vezes, do que a gente imagina, né? E aí, a questão também que a pessoa disse assim, na dúvida, não. Sim. Na dúvida, não faça. Isso. Na dúvida, sabe aquela vozinha interior que vem e fala, não. Né? Então, para a gente ouvir. Eu acho que até é um tema até polêmico, né? Mas, por exemplo, nessa questão, hoje existe todo
né, um preciosismo, um cuidado em relação a abusadores, né? Às vezes você está no metrô, né? A pessoa, se ela te relar em você... Agora, num bloquinho, muitas vezes a pessoa, ela está numa situação, né, de muita exposição, de muita vulnerabilidade. E aí, para mim, na minha cabeça, fica um pouco maluco, assim. Então, de repente, né? Você fala assim, gente, num transporte público, você tá lá vestida de trabalho e tal, né? Se alguém encosta um pouquinho, agora, essa mesma pessoa, num bloquinho, ela muitas vezes, ela se coloca de uma forma que vulnerabiliza muito. Sim, então, eu falo que a gente nem pode falar isso, né? Eu falo que você é até cancelada. Mas a gente tem que tomar cuidado, né? Porque, querendo ou não, essa nuvem de testemunhas, né, que está ao nosso redor, ela tem o caderninho lá com tudo anotado. Ah, você não ficou bravo com o rapaz que encostou em você lá no metrô? Vamos ver o que você vai falar desse bloquinho aqui, né? Quando você tiver... né, com um visual mais né, assim, excêntrico, mais excêntrico, mais... exatamente. Né? Sim, então, tem muito a gente tem que ser um pouco coerente, né? Exato. Acho que isso, né? Equilíbrio, coerência, bom senso, isso tem que fazer parte do nosso vocabulário, ficar ali na cabeceira de cama, né? Por exemplo, vocês que são mães de meninas, as duas, né? Assim, como vocês orientariam uma filha adolescente, né, que tá lá, que já fez toda a programação com 10 bloquinhos que você não tem nem a menor ideia de onde que ela vai estar, né? Como que você daria uma orientação sem ser aquela mãe, né, muito opressiva, mas, né, no seu papel aí de orientadora, como que cada uma de vocês daria essa orientação? Porque, por exemplo, na época que a minha mãe, né, não tinha isso, não tinha rede social, né? Eu lembro uma vez a gente foi naquele Folia na Faria, lembra? Que a gente né, tinha uma pessoinha aqui, outra ali, não era essa aglomeração, não, né, você não tinha o risco de repente, estar num Tinder, numa coisa que você pode ser sequestrada, não tinha Uber. Deve ser bem complicado. Como que cada uma de vocês daria essa orientação para uma filha aí de 15 anos doida para pular o carnaval? Eu, a princípio, assim, eu acho que esse período da adolescência exige demais o nosso olhar, né? Porque aí a gente conflita, né, com aquela coisa assim, mas você vai invadir a privacidade? Sim. Né? Porque ainda não existe todo o processo, até mesmo de maturação cerebral, né? Para que a criança, essa parte do córtex frontal que define os filtros do não, né? Olha, ainda não estão totalmente formados. Então, não é uma invasão de privacidade, é um cuidado que cabe a nós pais, né? Então, talvez seja um pouquinho polêmico, mas eu me conduzi assim. E sempre assim, bem, então aonde você estará? Eu vou te levar. Não, que vergonha, né? Todo mundo vai falar, sabe aquela história, você não é todo mundo, né? E em alguns momentos, a nossa autoridade de pais, ela precisa prevalecer, porque assim, nós podemos ser melhores amigos dos nossos filhos? Sim, podemos, mas isso não quebra a autoridade, a hierarquia, né? Antes de ser seu melhor amigo, eu serei seu pai, sua mãe. Então, dentro desta tarefa, enquanto me couber, eu vou, sim, participar. Então, aí você se informa, entra, porque tem ali no Instagram, você vai saber como é o ambiente. E aí vem todas as recomendações. Não beba, né, nada de ninguém, não aceite nada de desconhecidos, né? Porque hoje existe não fique com o celular tirando foto, tire os aplicativos de banco. Exato, né? Normalmente com 15 anos eles não terão as questões de banco, acredito eu. Mas toda essa precaução verifique se eles fizeram mesmo isso, apesar que é muito fácil. Ele pode fazer isso na porta de casa, e daí a importância de você levar, né? Nada impede que ele faça isso enquanto estiver lá, né? Os aplicativos ou
etc. Mas a gente vai tentando, de alguma maneira, cercar. E o comportamento não é só no carnaval, isso tem que ser construído, né? Diariamente, porque não é só nessa época. Mas a gente erra, não existe manual, né, para ser mãe e pai, e a gente vai aprendendo com os erros, né? Acho que é mais ou menos isso. Eu já sou de um tempo, né? Vocês já são adultas, né? Já saíram dessa fase. Quando vocês eram adolescentes, não tinha tanta coisa, né? Não tinha tanta coisa. Não tinha rede social, Não tinha né? rede social, né? Depois começou Orkut, essas coisas, né? Mas eu já era mais assim, né? Conservadora, né? Já não tinha tanta coisa politicamente correta. Então, a gente já ia direto ao assunto. Olha, não pode fazer isso, não pode fazer cuidado. Né? Mas cuidado, não, tem que ter. Porque isso, porque aquilo, porque pode acontecer. Ai, mãe, mas você é sempre negativa. A mãe de tal pessoa. Uma vez eu perguntei, mas a pessoa tem mãe? Por quê? Você fala, tudo tá bom, não é? Só que quantas mães a gente vê que depois precisam assumir os erros dos filhos, né? Sim. Aí a avó que cria a criança, a mãe, depois tem que trazer outra vez a filha de volta, né? Às vezes tem que trabalhar toda aquela questão que a menina, às vezes, ficou com uma pessoa, foi morar junto e depois não deu certo, volta. Aí a mãe e o pai tem que assumir toda aquela parte. Isso não acontece lá no vizinho. Né? Isso não é coisa que tá longe. Gente, pode acontecer. É aquilo que, né, você costuma brincar, é o caso de macumba, né? Que a pessoa, meu Deus, o que ela viu nessa figura aqui? Você vê que realmente não tinha nada a ver. Tinha nada a ver. Né? E gera toda uma história, uma coisa que, assim, me impressionou muito, né? Vocês devem ter acompanhado aquela moça que, infelizmente, faleceu, né? Após um relacionamento. E aí mostrou o print do celular, o rapaz perguntando, sua mãe sabe onde você está? Ela não se liga. Importa. Ela não... Né? Então, não, quando minha mãe você... Nem liga. Então, eu acho assim, querendo ou não, quando você se mostra mais presente, né, até mais austera, vamos dizer assim, você está mostrando o seu carinho, que você se importa, né? Então, de repente, não, pode ir. Mas você vê que aquele print me chocou muito. Mas imagina como... Todos os estudos mostram que é necessário disciplina, o não tem que existir, não é pecado, não é, a gente não vai ser mau pai, mau mãe, se disser não, a gente precisa ser firme, né? Não tem negociação, não é não, né? Então, porque o não às vezes também é amor, é amor, né? É amor. Eu me lembro uma vez que há muito tempo, logo no começo do centro, a menina veio conversar comigo, então ela falou assim, que as amigas dela, a mãe e o pai se preocupavam, né? Queriam saber o que estava acontecendo e tal. E a mãe dela não. Então, ela chorou lá na mesa comigo, porque ela dizia assim, eu queria que a minha mãe... Ela falou, minha mãe nem sabe a hora que eu chego e não sabe a hora que eu... né? Então, ela falou que fazia 2 dias, olha, parece história mas é real. O que eu tô falando é verdade. Sim, fazia 2 dias que a menina estava fora e a mãe não tinha nem percebido. Cara, não deu nem falta, né? Se tivesse morrido, não chamava nem a polícia. Porque... verdade. Não deu falta. Então, a gente fala... Quando ela contou isso, eu falei, meu Deus, será que isso existe? Existe. A pessoa não tem o menor senso de pertencimento, né? Olha como ela estava, né? Olha os desdobramentos emocionais, né? Então é terrível. Triste. Então é terrível. Então, verdade. É isso. Nossa, mas passou muito rápido, meninas. Então, meu Deus do céu, também, né? A gente fala mais que o homem da cobra, né? Nós somos italianas, já viu, né? A gente... com certeza. Mas eu queria deixar no final, só assim, Mônica também, a minha parte, né? Eu queria dizer, quer dizer, o fato, por exemplo, de sermos espíritas, de cristãos, isso, para mim, não é nenhum impedimento da pessoa se divertir. Isso é importante. Aproveitar com alegria, ser feliz. Sim. Né? Se produzir, que delícia, né? É a oportunidade de você conhecer pessoas, né? Tudo isso está dentro
de tudo aquilo que é possível fazer. Criar boas saudável, memórias, né? Criar boas memórias. Por exemplo, né? a gente foi na escola de samba faz milênios, mas a gente nunca mais esqueceu. Nunca mais esqueceu, né? Do grito de carnaval, nossa. Né? A bateria, né? O chão treme, assim, o coração da gente a gente se arrepia só de lembrar. É uma coisa, Maria, quando você entra a luz, né? É lindo, na pista lá, né? Aquele grupo, né? A gente encheu um ônibus, né? Dois ônibus, todo mundo com aquelas fantasias. Foi muito legal. Né? Uma coisa sadia, alegre, né? E olha, eu falo a verdade. Nós estávamos no ônibus, tinha gente conhecida, não houve nenhum excesso. Não houve nenhum excesso da parte de ninguém. Não. Nenhuma ação, nenhuma atitude que pudesse trazer respeito absoluto mesmo. Que a pessoa fala, vai sair na escola. Não. Né? Acho que faz o quê? Uns 15 anos que nós saímos? Né? Acho que mais até, não. Não, acho que isso, mais ou menos. Por aí, uns 15, talvez, 18 anos, E naquele tempo foi absolutamente maravilhoso. Foi uma experiência maravilhosa. Eu acredito que hoje ainda é. A gente ia lá ensaiar a mente, né? É o que você está querendo entregar naquele momento de diversão, de confraternização, né? Eu acho que é tudo a sintonia que você tem, né? Eu acho que todo mundo tem um lado luz, um lado sombra. Se você vai para sintonizar com a alegria e tal, mas infelizmente nem todo mundo tá lá para isso, né? Então, eu acho que a gente precisa virar a nossa chavinha para estar em sintonia com aquilo que é bom. Eu outro dia escutei uma frase também de um orador, que assim, eles estavam doutrinando um espírito que estava perturbando aquele rapaz há muito tempo. Então, na conversa com o espírito disse uma coisa muito interessante. Ele falou assim, ele tem que sair da minha sintonia, porque ele é que está encarnado. Eu estou na minha sintonia, eu não vou sair, porque eu gosto. Quem tem que sair é ele. Aí ele começa a melhorar. Olha que coisa. Então, nós é que atraímos. Sim. Nós é que atraímos e nós é que nos ligamos às energias mais inferiores, densas, mais né? densas. Às vezes a gente acha que é o espírito que vem para nós. Não, nós é que vamos vai até ele, né? Nós é que verdade. O movimento de ir, e o movimento de sair e depois também, de né? sair também fica nosso, por nossa conta. Com certeza. E você, amor, quer deixar uma mensagem final? Como que a gente faz para te achar nas redes sociais? Deixa o seu Insta, o seu Face, enfim, o que você quiser deixar. Eu só tenho a agradecer, foi uma delícia, né? O programa é lindo, né? Eu acompanho semanalmente, não perco, né, os episódios, porque sempre eu me sinto enriquecida, né? Então, eu só tenho mesmo a agradecer. O meu Instagram é Mogiudice, né? @Mogiudice. Está aqui nos nossos né? descrição. E quem quiser chegar, gente, é só puxar ali a cadeira e você será muito bem recebido, né? Vai ser um prazer e uma alegria. Bom, já está convidada para uma próxima, porque a próxima vez tem que estar a Débora junto. Com certeza, eu virei com o maior prazer, maior alegria. Gente. Obrigada, então, viu? Agradecer a mamãe, amor, e agradecer a todos vocês que estiveram com a gente, desejando um feliz final de carnaval aí, curtam com alegria, com responsabilidade e não deixem de indicar o nosso podcast sempre às 16h22. Pessoal, às terças-feiras. Terças-feiras, às 16h22. Até a próxima, pessoal. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada.